Você já parou para pensar que usamos ideias matemáticas criadas há mais de 4.000 anos? Hoje vamos voltar no tempo até a Mesopotâmia, uma das primeiras civilizações da história, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Foi lá que surgiram importantes avanços na escrita, na astronomia e principalmente na matemática. Os mesopotâmios utilizavam um sistema diferente do nosso, o sistema sexagesimal, ou seja, baseado no número 60. Esse sistema é utilizado até hoje quando medimos o tempo e os ângulos, como em horas, minutos e graus. Nesse vídeo, vamos mostrar como essa matemática funcionava e como ela era aplicada no dia a dia. Olá, agora eu vou falar sobre o sistema hexadecimal, que funcionava da seguinte maneira. Os povos antigos, principalmente os babilônios na Mesopotâmia, utilizavam esse método para contar até 60, pois era o número com melhores divisores. Por exemplo, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8, o 10, o 12, o 20, o 30 e o 60. A maneira com que eles contavam as juntas dos dedos funcionavam da seguinte forma. Eles utilizavam o polegar para contar os 4 dedos, começando pelo dedo mindinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Assim, podemos levantar um dedo da mão direita, fazendo isso 5 vezes até chegar no número 60. Onde nós herdamos isso? Na forma como contamos as horas, no mapeamento náutico, nos minutos e nos segundos. Bom, esse sistema era utilizado pois era um método mais fácil para fazer contas comerciais e usado para métodos científicos. A equação quadrática, ou a equação do segundo grau, é toda equação que possui essa forma. O A é o termo que acompanha a incógnita elevado ao quadrado, mais B, que é o termo que acompanha a incógnita sozinha, mais C, que é o termo isolado. Tudo isso igualado a zero. Agora nós vamos fazer esse exemplo aqui. Primeiro, nós temos que identificar as partes dessa forma. Temos que identificar primeiro o A, o B e o C dessa equação. O A, ele é sempre o termo que acompanha o x elevado ao quadrado. Então, no caso, aqui vai ser 1, porque todo x isolado está sendo uma multiplicação por 1. O B é o termo que está mais o x, que não acompanha nada. No caso aqui, vai ser o menos 3. O termo C vai ser o termo que está sozinho, que aqui vai ser o menos 10. E agora, para resolver, nós temos que achar primeiro o delta dessa equação e depois resolver a bhaskara, para nós acharmos duas raízes, que vão ser os resultados. Aplicando o delta. Primeiro, nós vamos achar o delta com esses termos que a gente achou nessa equação aqui. Como o delta é b ao quadrado menos 4ac, nós vamos aplicar aqui, ó. B menos 4 vezes A vezes C. Então, resolvendo essa formulazinha que a gente aplicou aqui, menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3, a gente faz o jogo de sinal e multiplica os números. Menos com menos é mais, não precisa aplicar o sinal. E 3 vezes 3 é 9. Aí, menos 4, só repetir a mesma coisa, fazendo passo a passo, e repete. Agora nós vamos aplicar primeiro o jogo de sinais e depois multiplicar os números. Aqui. Nós vamos repetir aqui o 9 e fazer o jogo de sinais e fazer as multiplicações. Menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. E aqui resolvendo, a gente faz a soma. 49. Essa daqui é o delta da equação. E agora, com esse resultado, nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara para achar o resultado da equação quadrática, que vão ser 2 resultados. Aplicando a fórmula de Bhaskara, nós vamos só substituir. Aqui, como a fórmula de Bhaskara é menos B, nós vamos substituir pelo B e vamos fazer o jogo de sinal, que o B aqui era negativo, vai ficar positivo. Mais ou menos raiz de delta. O delta é 49, a gente vai aplicar aqui. Tudo sobre 2 vezes A. E aqui vai ficar 2 vezes 1, no caso é o A. Fazendo essa forma, nós temos depois que aplicar primeiro com um sinal positivo e depois com um sinal negativo. Fazendo primeiro com um sinal positivo, nós vamos resolver. Aqui, só repete o 3 mais a raiz de 49, que é 7 vezes 7. No caso aqui vai ser o 7. E aqui, 2 vezes 1, 2. 3 mais 7, 10 sobre 2. Depois vamos simplificar, dá para simplificar por 2. E aqui vai ficar 5 sobre 1. No caso, vai ser 5. Esse é o resultado da primeira raiz. Fazendo a segunda raiz, nós vamos fazer agora com o sinal negativo.
3 menos raiz de delta, que vai ser o 49, tudo sobre 2 vezes A, que é 1. Resolvendo, vai ser 3 menos 7, que a gente já tinha resolvido, sobre 2. Aqui vai dar menos 5 e aqui 2. Resolvendo, aqui 3 menos 7 vai ficar menos 4 sobre 2. Nós vamos simplificar por 2 também, que vai dar 1 sobre menos 2, que o resultado vai ser menos 2. E para nós sabermos se o resultado vai ser mesmo esse, nós temos que substituir na fórmula. Trocar o x pelo resultado da primeira raiz e trocar o x também, para ver se está certo, com o resultado da segunda raiz. Na equação quadrática, quando o delta for zero, as raízes vão ter o mesmo valor, com esse exemplo aqui que eu vou mostrar. Fazendo do mesmo jeito do outro exemplo, nós vamos achar primeiro o A, o B e o C dessa forma. Primeiro, o A, que vai ser 1, o B, que vai ser menos 4, e o C, que vai ser o 4. Resolvendo vai ficar assim, 16 menos 16. E o resultado vai ser 0. Então, o nosso delta é 0 e nossas raízes vão ter o mesmo resultado. Aplicando então a fórmula de Bhaskara, o resultado vai ser esse substituindo. Na primeira raiz, nós vamos usar o sinal positivo, que o resultado vai dar 4 sobre 2. Então, simplificando, o resultado vai ser 2. E na segunda raiz, mesmo trocando o sinal, o resultado também vai ser 2, porque vai estar diminuindo de 0. E aqui vai estar somando a 0. Então, vai dar o mesmo resultado. E mais uma regra da equação quadrática é que quando o delta for negativo, não vai existir raiz real. Quando esse delta aqui for negativo, as raízes não vão existir. A astronomia babilônica surge na Mesopotâmia por volta de 2000 a.C., em regiões onde hoje ficam países como o Iraque. Os babilônios observavam o céu com muita atenção, principalmente por acreditarem que os astros influenciavam a vida na Terra. Mas, além do aspecto religioso, eles conseguiram desenvolver métodos matemáticos muito sofisticados e que são usados até os dias de hoje para poder prever eventos astronômicos. Um dos principais avanços babilônios foi o sistema numérico de base 60, ou sistema sexagesimal. Esse sistema é muito importante principalmente para os dias de hoje, pois ele influencia diretamente na forma como medimos tempo e ângulos. Por exemplo, 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos e um círculo completo tem 360 graus, que é múltiplo de 60. Com esses sistemas, os babilônios conseguiam fazer cálculos bastante precisos. Eles utilizavam essas formas de cálculos para observar a posição de planetas no céu, como, por exemplo, Vênus, Júpiter e Marte. Eles registravam o movimento desses planetas e calculavam suas posições com base em tabelas para poder prever futuramente onde eles estariam. Outro ponto importante é que eles não utilizavam fórmulas para cálculos como nós utilizamos hoje em dia, mas eles utilizavam tabelas. Eles observavam a posição dos astros e, com base nisso, faziam as previsões de eventos astronômicos. Os babilônios também dividiam o céu em constelações e criaram o primeiro zodíaco, que influenciou futuramente outras culturas, como a grega. Esse zodíaco também era organizado matematicamente, dividindo o céu em partes iguais. E é muito impressionante a fórmula como as posições eram precisas, mesmo eles não tendo um método tecnológico tão avançado assim de cálculo. Os babilônios já sabiam calcular raízes quadradas há milhares de anos, porém não utilizavam os mesmos métodos que usamos atualmente. Em vez de recorrer a calculadoras ou fórmulas prontas, eles utilizavam um método baseado em aproximação sucessiva. Esse processo consistia em começar com um valor inicial estimado e, a partir dele, fazer ajustes progressivos, tornando os resultados cada vez mais próximos do valor real da raiz quadrada. Esse método exigia raciocínio lógico e prática, e era aplicado de forma bastante eficiente. Um exemplo impressionante é o cálculo da raiz de 2, que os babilônios conseguiram determinar com grande precisão, muito próximo do valor que conhecemos hoje. Isso demonstra que, mesmo sem a tecnologia moderna, os povos da Mesopotâmia já possuíam um conhecimento matemático bastante desenvolvido e sofisticado.
Os babilônios registravam muito conhecimentos em tabuletas de argila, que funcionava como caderno da época. Eles usavam a escrita cuneiforme, anotando cálculos matemáticos e registros do cotidiano. Foi graças a essas tabuletas que os historiadores descobriram que os babilônios já possuíam conhecimentos matemáticos bastante avançados. Eles utilizavam um sistema numérico baseado no número 60, chamado sexagesimal. Esse sistema influenciou a forma como medimos o tempo até hoje. Por causa dele, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Bom dia, me chamo Matheus, eu vim falar sobre relógio babilônico. O relógio que criamos no trabalho representa justamente essa ideia. Ele tem um formato circular dividido em duas partes, como um relógio comum. Cada uma dessas partes representa um grupo de minutos. E junto a eles completam os 60 minutos de uma hora. Assim, o relógio ajuda a mostrar de forma visual como essa divisão do tempo baseada em número 60. Além disso, os babilônios também resolvia problemas matemáticos que hoje chamamos de equações quadráticas, mesmo sem usar fórmulas, que eles utilizavam o próprio método para encontrar a resposta. Por exemplo, se quisermos descobrir qual o número multiplicado por ele mesmo resulta em 9, podemos pensar que 3 vezes 3 é igual a 9. Ao longo deste trabalho, analisamos importantes contribuições da Mesopotâmia para a matemática. Inicialmente, compreendemos o sistema sexagesimal, o de base 60, que ainda utilizamos na divisão do tempo e dos ângulos. Em seguida, vimos como os babilônicos resolviam equações quadráticas, demonstrando um conhecimento matemático avançado para a época. Também estudamos a astronomia babilônica, que utilizava a matemática para observar e prever fenômenos celestes. Além disso, analisamos o cálculo da raiz quadrada, evidenciando técnicas precisas desenvolvidas por esse povo. Posteriormente, observamos as tabuletas de argila, utilizadas para registrar conhecimentos por meio da escrita cuneiforme. Por fim, vimos o relógio babilônico, que demonstra a aplicação prática do sistema sexagesimal no cotidiano. Dessa forma, percebemos que muitos dos conhecimentos desenvolvidos na Mesopotâmia continuam presentes até hoje. Obrigada pela atenção.